A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao 19º dia do nosso propósito de 66 dias em Isaías. É com muita alegria ter vocês aqui mais uma vez. E se hoje é o seu primeiro dia, seja muito bem-vindo. E se você já está caminhando conosco, muito obrigada por reservar estes minutos para estarmos juntos diante da palavra de Deus. Ontem, Deus nos lembrou que o seu silêncio nunca significa ausência. Mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo, nós podemos descansar, porque Ele continua no controle. Mas hoje, a caminhada nos leva ao capítulo 19. E sem antecipar o que vamos encontrar, quero convidar você a guardar uma pergunta no coração. Todos nós conhecemos pessoas que parecem muito distantes de Deus. Talvez alguém da nossa família, um amigo, um vizinho ou até alguém que um dia caminhou com o Senhor, mas escolheu outro caminho. Às vezes, olhando para as situações, podemos pensar: será que ainda existe esperança? Será que Deus ainda poderá transformar essa história? Não vamos responder esta pergunta agora, mas vamos deixar que a própria palavra do Senhor nos conduza e revele aquilo que Deus deseja falar conosco hoje. Portanto, respire fundo, acalme seu coração. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 19. A minha Bíblia está na versão NVT, mas se a sua for diferente da minha, não tem problema. Vamos lá? Isaías 19. Mensagem a respeito do Egito. Recebi essa mensagem acerca do Egito. Vejam, o Senhor avança contra o Egito montando em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios se derrete de medo. Farei egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos e invocarão espíritos. Consultarão médiuns e praticantes do ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel. Um rei feroz os governará. Declara o soberano Senhor dos exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos. O leito do rio ficará seco e árido. Os canais do Nilo secarão. Os ribeiros do Egito terão mau cheiro, e juncos e canais apodrecerão. Toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a ele, secarão e serão levadas ao vento. Os pecadores lamentarão, os que lançaram anzóis no Nilo gemerão, e os que usam redes perderão ânimo. Não haverá linho para os cefeiros, nem fio para os tecelões. Ficarão todos desesperados. Os trabalhadores se encherão de tristeza, como são tolos os oficiais de Zoan. Seus conselheiros ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim, contarão vantagem ao faraó? Ousarão gabar da sabedoria de seus antepassados? Onde estarão seus grandes conselheiros, faraó? Que lhe informem os planos de Deus, o que o Senhor dos exércitos fará ao Egito? Os oficiais de Zoan, seus tolos, os oficiais de Mênfis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo o que dizem. Fazem o Egito cambalear, como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Todos estão indefesos, a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Naquele dia os egípcios serão frágeis como mulheres. Eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos exércitos. A simples menção à terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos exércitos traçou seus planos contra eles. Naquele dia, 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos exércitos até que começarão a falar língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do sol. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito, em um monumento ao Senhor em sua fronteira. Serão sinal e testemunho de que o Senhor dos exércitos é adorado na terra do Egito.
Quando o povo clamar ao Senhor por causa de seus opressores, ele enviará um Salvador que lutará por eles e os livrará. Naquele dia, o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas. Farão um voto ao Senhor e cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura, pois os egípcios se voltarão para o Senhor e ele ouvirá suas súplicas e lhes dará cura. Naquele dia o Egito e a Assíria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre seus países e adorarão juntos. Naquele dia Israel será o terceiro junto com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Assíria, a terra que criei, bendito seja Israel, minha propriedade especial. A palavra de Deus, ela nos faz pensar, faz refletir tanto, né? É tão profundo às vezes que é até difícil de compreender algumas vezes. Mas quando começamos a leitura de hoje, nós levamos uma pergunta conosco. Será que ainda existe esperança para quem parece estar tão longe de Deus? E conforme caminhamos por esse capítulo, fomos percebendo algo muito bonito. Sim, Deus fala sobre juízo, Ele nos confronta, mas a história não termina aí. Ela termina mostrando o coração de Deus continua aberto para restaurar cada um de nós. O que parecia impossível aos olhos dos humanos, para Deus fazia parte dos seus planos. E isso também fala com a nossa vida. Talvez exista alguém por quem você quase não ora mais, porque acredita que essa pessoa nunca vai mudar. Ou talvez exista uma área da sua própria vida que você já tenha considerado perdida. Mas hoje a palavra nos convida não a limitar aquilo que Deus é capaz de fazer, mas porque Deus enxerga além dos nossos olhos, além daquilo que nós conseguimos enxergar, e alcança onde ninguém consegue chegar. Deus transforma aquilo que parecia definitivo e nos lembra que a última palavra nunca pertence ao desânimo, pertence ao Senhor. Que essa verdade acompanhe o nosso coração hoje e que antes de desistirmos de alguém ou até mesmo de nós mesmos, nós devemos nos lembrar de que Deus continua escrevendo histórias que ninguém imaginava serem possíveis. Portanto, enquanto Deus está agindo, sempre vai haver esperança. E esperança é a palavra que vai tocar o nosso coração hoje. Portanto, escreva nos comentários abaixo a seguinte frase: Deus ainda está escrevendo a história. Quem sabe essa frase fortaleça alguém que hoje ainda precisa voltar a acreditar. E o versículo de hoje é o seguinte: o Senhor dos exércitos os abençoará e dirá: bendito seja Egito, meu povo. Esse versículo, espero que esse versículo nos acompanhe ao longo deste dia. E lembre da graça de Deus, pode alcançar mais pessoas que estejam em situações que parecem ser impossíveis, mas que Deus pode confortá-las a cada dia. Hoje Deus revelou que a sua graça continua alcançando aqueles que muito deixam de acreditar, mas que, graças a Ele, existem pessoas como nós, que nós possamos soar como eco das suas palavras. Obrigada por caminharmos juntos por mais um dia. Que a palavra de hoje renove a nossa esperança e nos lembre que Deus continua transformando vidas. E amanhã, a nossa caminhada vai nos levar a um dos caminhos ou nos capítulos mais curiosos de Isaías. Deus fará um pedido ao profeta que pela primeira vista parece difícil de entender, mas por detrás daquele gesto existe uma mensagem que continua falando conosco até hoje. Eu espero encontrar vocês aqui amanhã, não percam por nada. Vamos fazer essa descoberta juntos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.